noite, sejam todos bem-vindos. Estamos começando a live Mulheres no Comando. Venham chegando todos, estou aguardando vocês. Todo mundo que for chegando, vai falando de onde vocês são. Estamos começando agora. Hoje temos uma convidada maravilhosa, Carol Ares, corretora de imóveis, também mãe. E hoje o tema é trabalho versus maternidade. Então, todas as mamães também, os maridos que estão aqui, mande para a mamãe, que hoje vai ter muita dica bacana, tanto para corretoras que já são mães, vai ter vários conselhos bacanas aqui sobre trabalho, sobre maternidade. Vão chegando, vão falando de onde vocês são, comentem aqui, de onde vocês estão assistindo. Eu quero conhecer todos vocês também. Obrigada por estarem aqui acompanhando. Vou fixar aqui. A Carol já entrou, Carol Ares já solicitou. Carol, vou chamar ela aqui agora para vocês. Minha bebê já tá aqui, online. Entrar ao... Vamos aguardar a Carol entrar. Sejam todos bem-vindos. Carol maravilhosa! Seja bem-vinda, meu amor! Eu que agradeço o convite. Tá dando certo? Ah, eu não trouxe o fone pra ficar bom também o áudio. Acho que vai ficar bom. Tá bom pra mim aqui. Galera vai falando pra... Ela vai voltar com o fone, né? Isso, Carol, volta com o fone então. Quer ficar até melhor, porque aí a gente não fica com eco a live. Pra quem tá chegando agora, começamos a live Mulheres no Comando. E hoje o tema é maternidade versus trabalho. Então a gente vai falar sobre maternidade, sobre trabalho, as dificuldades que nós temos, como a gente se ajuda, que a gente pode se ajudar, se apoiar também. Acho que é muito importante nesse momento da maternidade a gente ter esse suporte, né? Então a gente vai falar sobre isso aqui. Chama de novo, Carol, para mim, por favor, para eu colocar você. Quem for chegando, vai deixando de onde vocês são, compartilhem com mais mulheres, mais mamães, os maridões aí, mandem para as esposas, que vai ter muita dica bacana sobre trabalho, maternidade. A Carol, ela é uma corretora de imóveis também, tem um bebezinho pequenininho, então ela tem muita dica para dar pra gente aqui. Deixa eu convidar a Carol, ver se eu consigo entrar ao vivo com Carol. Vamos ver se eu consigo chamar ela. Acho que foi. Foi, Carol? Ah, foi. Ai, graças a Deus. Consegui te chamar. Deus, Primeira vez que eu consigo chamar. Eu falei, gente, eu não tô conseguindo chamar aqui. Não, no fim nem foi o fone. Eu falei e deu. Eu achei que você caiu porque ia pegar o fone, mas não tem problema. Porque tá super legal o seu áudio. Ah, então tá bom. Você tá me ouvindo bem? Perfeito. Tô ouvindo bem. Quem tá aí todo na mundo live, ouvindo bem também, né? fala pra gente se tá tudo certo, o áudio pra vocês, estão ouvindo bem. A Carol, muito obrigada, Carol. Eu já quero começar me desculpando que semana passada era pra gente ter feito a live na quinta-feira. Aí apareceu um compromisso de última hora que eu não consegui remarcar, assim, foi impossível. Eu tentei de tudo pra remarcar, porque eu sou assim, quando eu tenho um compromisso, eu odeio desmarcar, né? Então, assim, me perdoe por ter desmarcado ali naquele momento. Que bom que você conseguiu hoje, né, na sua agenda. Eu sei que está corrida, Fora mãe, que foi corretora. uma mega boa causa, né? Negócios, vendas, aí tem que dar prioridade. Então, super na realidade, eu não gosto de fazer isso, mas muito obrigada por ter entendido. Eu sei que você tem um monte de coisa aí, corretora, mãe, veio trazer aqui todo o seu conteúdo pra gente. Eu queria começar lá, assim, para quem está chegando agora, Mulheres no Comando, a gente fala sobre empoderamento feminino, a gente fala sobre empreendedorismo, mulheres que estão aí no mercado, que estão impulsionando outras mulheres, a gente traz várias mulheres de vários segmentos. O foco é o mercado imobiliário, né? Porque nós estamos aqui no mercado, mas para todas as mulheres aprenderem alguma coisa, né? Nesse sentido. E eu queria saber de você, como você começou como corretora de imóveis? Quanto tempo você é corretora? Que o seu bebê tem quantos anos também? Queria que você começasse contando um pouquinho de você antes da gente começar a falar sobre o tema, que acho que vai vir natural aí, né? Sim. Primeiramente, eu também quero agradecer. Então, você pediu desculpas que não era necessária, mas eu quero agradecer o convite.
A gente vê pouco esse movimento dentro do mercado imobiliário, especialmente das mulheres, né, como corretoras. E o seu quadro Mulheres no Comando, fantástico. Dou total apoio e achei incrível. Então, muito obrigada por fazer parte, né, pelo convite. É uma honra. E obrigada por poder compartilhar um pouquinho aqui dessa bagunça que é vida de mãe, corretora, empreendedora, essa loucura. Sobre a minha estrada aí, né, como corretora. Não tem muito tempo. 2019 eu fiquei como estagiária. Eu já entrei no mercado imobiliário dentro da Remax, tá? Então eu já comecei numa imobiliária e aprendi muito, entrei como estagiária. E até que o processo foi bem demorado, eu consegui pegar meu Cresce só em janeiro de 2020. E logo que eu peguei o Cresce em mãos, deu o quê? Nem 3 meses, a gente teve a pandemia, né? E aí veio aquela coisa, nossa, agora vai ser um momento incrível, né? Tinha mudado de questões políticas e tudo, só que aí veio a pandemia, então gerou aquela insegurança. Mas uma coisa que foi muito curiosa, no finalzinho de março, ali daquele lockdown, eu comecei a ver um movimento, porque eu tinha uma sala comercial à venda, e aí um casal de clientes, né, me mandou mensagem querendo ver a sala. E era aquele momento que a cidade parecia uma cidade fantasma, né? Zero movimento, não tinha carro na rua, porque tava todo mundo com aquele medo. Tanto que eu tive que visitar de luva, porque a síndica falou que eu só podia acessar o prédio assim, máscara e álcool, uma loucura. Qual cidade que você e aí eu comecei... Perdão? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Tá. Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E aí as coisas foram acontecendo. E por que eu tô contando esse início, né? Porque você perguntou como foi esse meu comecinho, né? Sim. E aí o meu começo mesmo, né? Com Cresce na mão, posso divulgar, posso aparecer, né? Posso falar sobre, veio a pandemia. Nossa. Mas foi o ano que deu o boom também no mercado imobiliário, né? Então, assim, o comecinho, os primeiros meses foram tensos, mas logo depois a gente teve aí uma grande movimentação. E esse exemplo foi um deles. Que aí foi um casal que eu atendi, logo gerou proposta, que virou venda. Aí que era uma sala comercial num prédio super bacana aqui. Aí uma outra pessoa já também queria essa sala, né? Queria fazer uma proposta. Aí eu consegui uma outra e eu fui percebendo que o negócio ia, né? Nossa, uma coincidência nossa agora, mais uma, né? Porque além de ser mãe, a minha primeira venda também foi uma sala comercial. Foi na Moca. Eu comecei. Meu início foi na Cirela, na construtora também. Comecei em construtora. Legal. E aí eu comecei na Zona Leste de São Paulo. Lá foi lançado um condomínio que era apartamento e salas comerciais. E eu vendi no primeiro mês, assim. Acho que falam que calça branca é sorte de principiante, né? E aí eu fiz a venda de uma sala comercial. E até hoje o casal me agradece, porque, né, é tão gostoso isso, a gente fazer parte. Acho que isso faz a diferença de você ser um corretor, assim, né? Você conseguir ter esse contato, ajudar, e assim, é incrível. E é um momento tão importante na vida deles, né? E é muito bacana. Você engravidou na pandemia? Não. Foi depois. Um pouquinho depois. Não, foi... Bom, foi quase ali, né? Você tem quantos anos seu bebê? Ele tá com 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses. Isso que eu tô contando foi 2020. Aí, esse ano de 2020 foi um ano que eu foquei muito na minha carreira. Eu não pensava em engravidar. Na verdade, eu tava focada, eu tava bem individualista. Eu tava assim, eu quero focar na minha carreira, eu quero crescer profissionalmente e eu quero... É isso, né? Eu não quero relacionamento, eu não quero nada. E eu fui focando, e realmente, assim, fui me empenhando, e eu acordava e ia dormir trabalhando, tava numa pegada bem, assim, frenética mesmo de trabalho. Workaholic, né? Total. Esse ano eu tava mesmo. Porque daí eu comecei a ver esse movimento. Então eu falei, pô, eu vou aproveitar essa onda, né? Eu vou aproveitar esse movimento, colocar em prática as coisas que eu vinha estudando. Então, toda aquela teoria. E, né, porque como estagiária você atua um pouco, mas não é igual você, né, já se sentir... Sim, corretora, né? Exato, corretora de fato. E realmente, aí trabalhei muito casas, apartamentos, sala comercial, enfim. E aí as coisas foram fluindo de uma maneira muito interessante. E foi nesse ano que eu me tornei top producer lá da Remax. Então eu falei, agora é isso, eu quero realmente focar, continuar crescendo cada vez mais.
E aí, no final do ano, eu tive uma perda, que foi meu pai pegou o Covid e faleceu. Então, eu desacelerei, porque daí eu fiquei naquele luto. Porque uma coisa é a gente ver tudo que estava acontecendo à distância. Outra coisa é do nosso lado, né? Fazer parte, né? Então, foi bem chocante, assim. Eu fiquei muito mexida, então eu dei uma desacelerada. Isso foi em dezembro, né, desse ano de 2020. E aí, meses depois, né, eu já tava, comecei a me envolver com o meu marido, e aí a gente o relacionamento começou a crescer, e aí foi quando, um ano depois de tudo isso aí que eu tô contando, aí eu Tá. descobri a gravidez. Então foi algo que eu não estava esperando, então eu tava numa pegada muito de focar no profissional, aí veio essa situação que mexeu, né, muito comigo. Depois eu já comecei, meses depois, a me envolver, logo depois, assim, a gravidez. E aí Choque inicial, né? Aquele aquele choque baque, inicial. mas ao mesmo O choque tempo eu sinto que também nada é por acaso, assim, eu conhecendo agora um pouco mais a sua história, né? Como tudo vem faz sentido, né? As pessoas que foram chegando na sua vida, seu marido hoje, seu filho, e no momento que totalmente. você mais precisou ali, né, É, de amor. é exatamente isso. É exatamente isso. E Muito parece que emocionante. tudo se encaixou mesmo. Uhum. E assim, sabe aquela coisa, quando você menos espera, quando você fala, agora eu não quero isso na minha vida, as coisas acontecem. A gente mostra que não tem controle de nada. E É. eu sou uma pessoa que eu sou bem controladora, eu Que gosto signo você de é? sentir. Aquelas Não, eu sou geminiana, geminiana. Não... É que tem mas o meu ascendente, tem um ascendente é monte em de coisa Áries. também. Ah, Ariana. É, então. Aham. E aí eu vi que não tinha controle de nada. Então foi um Tá. choque a gravidez, mas não o fato de estar grávida. Isso eu fiquei muito serena. É meio contraditório eu falar isso. Eu não fiquei chocada da gravidez, eu fiquei chocada da carreira, da profissão. Porque eu Porque falei, você estava apostando todas as suas fichas é, ali, né? Se dedicando mil. Eu falo isso porque por que que eu quis esse tema aqui? Eu acho tão importante, porque eu entendo cada mulher, cada mãe é de uma maneira, mas sim, eu acho que a maior dor ali, né, das nós mulheres, é porque a gente tem o bebê que a gente quer dar todo o amor, mas a gente também tem a nossa profissão que a gente estava cuidando e criando ali, né, entre aspas, como um filho também com muito amor, né? E aí você exato. abrir mão ou você ser julgada ou muda tudo, né? Tudo muda, assim. Não tem como falar que não, porque muda muito. A nossa prioridade muda. Então eu quis Perfeito. trazer esse tema sobre maternidade e trabalho justamente para a gente se apoiar e se ajudar até aprender uma com a outra como tá lidando com essa situação, porque assim não é fácil, é muito difícil. Você é julgada se você para de trabalhar, você é julgada se você está trabalhando, assim, são Uhum, muitos julgamentos, e a gente também se julga porque a gente também quer dar o nosso melhor em tudo, né? E é humanamente impossível, eu sempre falo isso nas minhas redes sim. sociais. Eu faço de tudo um pouco, mas é difícil a gente conseguir conciliar tudo isso, né? É demais da conta. Eu tava falando hoje exatamente, porque hoje eu pensei, poxa, eu tenho que chegar. E você viu, era 7h30, eu tava no caminho para vir. E eu tinha Uhum. reunião, graças a Deus, de proposta, discutir, são duas propostas rolando, fora Amém. demandas da vida materna. Vai vender! Além, além disso, outras coisas burocráticas. E eu Sim, falei, meu Deus do céu, tem horas que você fala assim, parece que eu vou explodir, né? Porque, sim, querendo ou não, quando você não tem tanta. Porque eu acho que a mãe, ela se cobra muito, né? Então, ainda mais nessa fase do bebê. A... Você também, a sua pequenininha tá com 6 meses, fez né? 6 meses agora. 6 meses. É. E, A nossa, e o Rico, gente mesmo quer dar sendo 1 ano e conta. 7, Uhum. o bebê dá muita demanda. E parece que a cada fase Sim. o desafio vai mudando e aumenta, parece, né? Então agora ele É. tá muito perto. Eu tive que sair de casa, Uhum. eu vim até pra casa da minha mãe, pra poder fazer a live, porque ele dorme agora. Essa hora ele tá começando a dormir até. Ele Acho que já dorme sem deve estar você já. no. Ele já consegue dormir sem você? Eu, Tem eu essa. faz já um tempo que eu e meu marido a gente se divide muito. Então o Vitor põe bastante ele para dormir, exatamente para ir Esse diminuindo isso, porque antes equilíbrio. era só peito, Uhum. né? Aí eu falei, meu Deus do céu, eu não conseguia fazer nada, porque era. E Dependência total. vocês. Total. Era Uhum. amamentação exclusiva. Então, os 6 primeiros meses só comigo. Uhum. Depois ainda continuou. Aí eu falei, amor, né? Vamos começar a se dividir para poder, Uhum. né? Então hoje
o Vitor que tá colocando ele pra dormir. Já já ele deve aparecer por aí na live. Mas eu tive que sair, porque ele já fica esperto. Então ele me vê falando, aí ele quer ficar junto, aí, Sim. Essa né? transição Então, de carreira que eu sei, a gente começou falando, né? Porque basicamente, não que seja uma transição de carreira, de mudar de carreira, mas é você sim. ter o equilíbrio entre a maternidade e o trabalho. Até a gente, eu não sei você, quanto tempo você demorou para você conseguir equilibrar isso, ou se isso até hoje você está tentando, porque eu acho que a gente fica se equilibrando porque o bebê, no meu caso também, é 100% peito agora ainda, então é muito dependente. Sim, Aí tem você querer dar conta das vendas, né? No meu caso, eu tenho a imobiliária que eu tenho que fazer o negócio girar e andar. Aí tem a casa, né? O marido e sim. tudo mais. Então, tudo isso faz com que a gente fique pensando: será que eu tô dando conta de tudo? Será que tá dando tudo certo? Algum lado sempre vai, né? Ficar a desejar, a gente, né? Infelizmente, mas é difícil você ter esse discernimento de entender e respeitar cada fase, né, Total. desse processo da maternidade. Eu queria até te perguntar, o maior desafio que você enfrentou na sua volta ao trabalho, você demorou para voltar a trabalhar depois que você teve seu bebê, ou como que foi essa volta ali, depois que o seu bebê nasceu? Bom, deixa eu. No comecinho, eu tinha. Como ele também nasceu numa fase meio ainda pandemia, Uhum. ainda tinha que usar máscara para fazer as visitas e tudo, eu ficava um pouco preocupada. Só que como eu trabalho com exclusividade de imóvel, eu sou a representante desse imóvel. Ainda bem que o meu marido ele também é corretor, porque daí eu conseguia pedir para ele me ajudar em algumas coisas, fazer algumas visitas para mim. Então, Uhum. como eu sou a pessoa que representa, claro que eu avisei na época meus clientes, os proprietários, que eu estava nessa fase e tal, mas mesmo assim, ele quer que, apesar de muita compreensão, e eu agradeço muito meus clientes que, né, na época eu estava vendendo os imóveis deles, eles entenderam. Então, muito o Vitor aparecia, tinha coisas que eu tinha que estar. Então, eu lembro que o Rico, acho que tinha um mês e meio, mais ou menos, e eu tive que ir num apartamento fazer o atendimento. Deixei com o Vitor, porque era uma coisa muito eu ali, sabe? Sim. Mas era pouquinho, tá? Eu fazia poucas coisas quando ele era muito, muito pequeno mesmo. E era aquela loucura, acabava de mamar, eu me arrumava, aí eu colocava no peito, quando chegava perto da hora de eu ter que sair para ir atender, e era naquele desespero, No porque nessa época eu intervalinho não de uma mamada para outra, né? porque eu Aham. não queria dar mamadeira para não ter confusão de bico. Então, assim, Sim. né, eu não ia ordenhar. Nossa, era tenso. Mas aí eu ia fazendo um pouco assim. Agora, Entendi. quando que eu comecei mesmo, deixa eu pensar, para ser bem sincera, de pegar mais o ritmo, foi depois que eu coloquei ele na escola, só no período da tarde, que ele tinha 1 ano e 2 meses. Mas eu nem ia pôr. A minha cabeça era, ele só vai para a escola depois de 2 anos. Que eu acho muito novo, eu queria que fosse falando já alguma coisa e tal. Mas ele é muito ativo. O Rico, ele é muito ativo e ele é muito esperto. Então, ficar em casa, ele já estava ficando muito estressado. Uhum. E eu também não estava conseguindo fazer nada. Por quê? Chega num ponto que você está no computador, ele não quer que eu fique no computador. Aí eu tô mexendo no celular, ele não quer que eu mexa no celular. Sim, Então, que é tava atenção, né? Bebê quer atenção atenção. total. Quando é Uhum. pequenininho, já quer, mas você vai vendo, conforme vai crescendo, quer É. cada vez Não, eu mais. já tô sentindo muito. Ó, seu marido falou que seu bebê já dormiu, inclusive. Ah, Já dormiu. é? É, o seu marido falou O aqui, meu ó, o deu uma Vitor, travada Vitor aqui. Eu não. Pani. Ele falou, já dormiu, inclusive. Ai, que 10. Sabe o que aconteceu aqui na minha live? Hum, Ele tá com um negócio de travou? câmera, microfone, não sei o que, eu não consigo, não tá atualizando Ah, não nada, tá eu não vendo. consigo ler Mas eu vou nada. falando pra você, ó. O Fazano Mota falou, Carol, uma profissional incrível e determinada. Ela caiu, ela caiu. Ixi, agora pra eu chamar ela de novo, eu não sei, galera. Me pede pra chamar, convidar aqui, ó, convidar. Acho que agora vai. Foi. Caiu. Gente, Voltou. desculpa, fui eu mesmo, Imagina, eu que errei agora. Eu apertei eu saiu sem querer. imagina, Eu Carol. E não, eu tava fui falando, mostrar e apertei o errado. Ai, meu Deus, que vergonha. Fazano Mota falou que você é uma profissional incrível, determinada. É Ai, isso. Fazana, obrigada. Você que é um cara incrível. Em breve quero uma live com você, inclusive. O Fazana é sensacional. Conheci ele aqui em Ribeirão, numa mentoria. Uma Vejam o honra, perfil dele. Ele Fazano. é demais. Uma O Fazana é demais. honra estar você aqui na nossa live, muito prazer.
Aqui, para quem está chegando agora, nossa live Mulheres no Comando, a gente fala sobre empreendedorismo feminino, a gente fala sobre sobre o mercado imobiliário, mas com ênfase nas mulheres, né? Nessa união, a gente está falando com várias mulheres de vários segmentos, com foco no mercado imobiliário. A Carol, corretora de imóveis, mãe também. Eu também sou mãe agora recente, 6 meses, minha bebê. Sou proprietária da imobiliária Casa P. Então a gente tem aqui várias coisas para trocar aqui. Então hoje a gente está falando sobre maternidade e trabalho, dando dicas. A Carol está dando dicas aí para as mamães, para as corretoras. Que Agora o meu tá atualizado, tá batendo tudo. Que bom. voltou? Ai, que bom, ó. Voltou. A Fabi, mãe linda e mega profissional. A gente está falando Ai, exatamente isso, gente, da obrigada. dificuldade que a gente teve até hoje, né, da gente se encontrar como mãe e profissional, conseguir conciliar essas duas, Sim. a profissão com a maternidade, porque a gente sabe que a Carol estava falando, né, que ela criou a profissão como um filho. Eu também faço isso, a gente tem um amor pela nossa profissão e a gente não queria parar. Eu falo por mim que, Tá. assim, eu acho que eu não parei nem na gravidez, nem depois que eu tive ela. Eu fui indo, assim, deixando as coisas. Meu marido também é corretor de imóveis, Aí, também me ajuda muito. tá tudo em família. Então, assim, acho que é muito importante, eu acho que agora a gente até falar sobre isso. A rede de apoio, eu acho que eu tô aqui perto da minha sogra também, que ela fica uns 30 minutinhos, 1 hora. Hoje eu consegui fazer uma academia, 1 hora a Rania ficou com ela. Ah, Então, assim, isso para mim é sim. cada momento que eu consigo ter, né, de sair, fazer alguma coisa. Quando eu fui fazer atendimento também, a minha sogra foi comigo, enquanto eu estava atendendo, ela ficou com a Rania. Meu marido foi fazer reunião em São Paulo, aquele dia que eu não consegui fazer a live, ele foi junto comigo, ficou com ela, porque ela não fica muito tempo longe de mim, não adianta. Então eu Sim. prefiro levar ela, Aham. eu me sinto Perfeito, eu mais também. segura e que ela tá pertinho ali de mim. Isso me ajuda também no atendimento, que eu não fico preocupada pensando nela, que eu sei que ela tá ali pertinho, qualquer coisa eu vou ali correndo, né? Eu queria Uhum. saber como é que foi, como é que para você essa parte dessa rede de apoio? Você tem? Como é que funciona isso para você? Nossa, olha, a rede de apoio é realmente algo assim sensacional e essencial. Eu falo que tava até atendendo um cliente junto com meu marido e eles têm 2 filhos e eles comentaram isso, que eles não têm família aqui, nenhum nem outro. Eu falei, meu Deus do céu, tudo pra mim é a minha rede de apoio, porque, como eu tava te falando, embora eu com 1 mês e meio tive que sair para atender, o Vitor ficou, mas às vezes ele não consegue, porque também ele tem os clientes deles, então eu Sim. tenho minha mãe, né, conto muito com a minha mãe. Minha mãe, assim, e é a coisa que minha mãe, coitada, ela odeia que eu faça em cima da hora, mas na nossa profissão, às vezes é em cima da hora. Eu falo, mãe, pelo amor de Deus, vem aqui em 40 minutos, me ajuda, porque o Vitor tem os compromissos, tem a reunião, tem cliente, né? E eu preciso atender também, surgiu aqui uma coisa importante, enfim. Então, minha mãe me ajuda muito, minha sogra me ajuda muito, meu sogro me ajuda muito também. Às vezes ele até leva o Rico para a escola, às vezes não, né? Toda quarta ele leva o Rico para a escola para me ajudar, para ter também a conexão dele. Meu irmão, nessa fase que ainda era amamentação exclusiva, eu precisava atender, né, nos imóveis que eu tenho exclusividade, que eu tinha exclusividade, né? Porque agora já passou, já vendeu, vai reciclando, né? Sim. Vão mudando. E eu falava pro meu irmão, Felipe, você tem algum compromisso? Você consegue isso pela manhã, especialmente? E às vezes ele ia, ficava segurando o Rico. No final da visita eu amamentava e era essa loucura. Mas assim, a rede de apoio me ajudou demais e me ajuda até hoje. Até hoje a gente consegue se dividir, a gente consegue, né? Eles conseguem me ajudar de alguma forma. Porque uma coisa que eu ia comentar, eu coloquei na escola para eu poder ter mais tempo para ser produtiva, Uhum. né? Então, de manhã, meu tempo é todo dele. Às vezes eu consigo nisso, né? Mãe, vem cá, me ajuda, fica com ele, até meu irmão, ou quando o Vitor consegue conciliar a agenda dele. Mas, no geral, eu tento focar tudo para de tarde. Sim. Só que, mesmo na escola, esse período de escola é o período também das viroses e da imunidade. Então, muitas vezes, desde que ele faz o quê? 4 meses, semana sim, semana não, quase em casa. Então, Uhum. você pensa, agora eu vou trabalhar frenético, né? Vou conseguir produzir muito. Carol, o Rico está com febre, vem buscar. Aí a mãe Uhum. tem que se dividir, enfim. Sim, porque Então, eu tava, se eu não tenho rede de apoio, não dá, né?
Eu acho que, assim, essa coisa da rede de apoio, pra mim, é tudo muito novo, porque eu sempre fui daquele tipo de mulher que nunca conseguiu pedir ajuda. Também. Sabe quando você sempre, não, eu dou conta sozinha, não, pode Aham. deixar que eu faço, Pode não, deixar eu não comigo. preciso, deixa comigo. Quando você vê, eu já fiz, eu peço uma vez. E assim, eu sempre fui muito assim na minha vida. Também. E aí, quando eu tive a Rania, você ter que aprender também. Isso é um aprendizado de vida para mim também. Eu falo que depois que a Hannah Muito. nasceu, eu evoluí assim muito. Eu vejo essa evolução, eu mesma me analisando assim, sabe, sempre Sim. enxergando essa minha evolução de você conseguir também dividir a Rania com outras pessoas, com o meu sogro e minha sogra, eles me ajudam muito aqui que moram mais pertinho. Minha mãe mora em São Paulo, não consegue ter tanto esse convívio, mas minha sogra e meu sogro estão aqui sempre presentes, né? E agora que ela começou também a ficar com as pessoas, porque antes ela não ficava também no Uhum. comecinho, né? Era mais o meu Sim. marido e eu só. Aí, assim, era muito mais difícil. Então, essa rede de apoio eu falo que é fundamental a gente conseguir. Quem tem essa possibilidade, eu sei que tem muitas mães, muitas mulheres que não têm essa possibilidade, mas que quem tiver é muito importante para o bebê também. Eu falo que É eu vejo verdade. ela com a família e como é importante ela também, os primos, os avós, né? Ela também como criança, a evolução dela, ela cresce mais rápido, parece, sabe? Não sei explicar. Aham. Ela É volta já com verdade. alguma coisa que ela aprendeu, né? Então, isso é muito importante ter essa ajuda, né? Total. E você vai perceber também, agora que ela está com 6, né? E começa a interagir cada vez mais, que com cada pessoa da família, ela vai se desenvolvendo de uma forma. Então, o que eu sempre fui muito assim também. Então, deixa comigo que eu dou conta. No comecinho, até, eu demorei, eu e o Vitor, a querer minha mãe, minha sogra lá ajudando toda hora. A gente ficou até mais de semana sem ninguém, porque a gente tava dando conta. Só que vai chegando o momento, além de grande demanda, ainda envolvendo a questão profissional, porque, querendo ou não, o corretor de imóveis, ele também é um empreendedor, né? Sim. Além de, mesmo sendo numa imobiliária ou não, a gente é um corretor empresário. E se a gente para, tudo para, né? Não tem quem faça. Então a gente percebeu que não tinha hora de, vou ter 6 meses de licença maternidade e ficar parada. Uhum. Ou ele conseguir me ajudar esse tempo todo. Não tem como. A gente tem que também produzir de alguma forma, né? Sim. E aí a gente percebeu a necessidade disso. E quando ele fica com os avós, quando ele fica com o meu marido, né? Eu falo isso pelo meu filho, dá tudo certo. Porque no começo eu ficava apreensiva. Ai, meu Deus, mas será que vai fazer direito? Será que vai trocar a fralda do jeito que eu faço? Mas é eu aprender a delegar, né? A tirar um pouco Isso. o controle da mão. Porque eu É. também não. Eu tinha muita dificuldade em delegar, ainda tenho. Tô Uhum. aprendendo muito. E a ter esse controle mesmo, a ser do meu jeito, a fazer do meu jeito. Então, assim, eu vou aprendendo também um pouco com cada um, né? Um pouco com a minha mãe, um pouco com a minha sogra, um pouco com o meu marido, um pouco com o meu sogro. Porque a maternidade, desde a gestação, ela é uma escola, né? Vai preparando a mulher para muita coisa. Uhum. Não só hormonalmente falando, mas com todas essas questões internas. Então, a gente realmente evolui muito. E É. isso acaba sendo uma consequência também na vida profissional. Uhum. Até para lidar com os clientes e com algumas questões mesmo do cliente quando chega para a gente. Hoje a gente tem muito mais empatia, eu percebo até meu marido, muito Uhum. mais conhecimento de causa para entender o porquê que ele traz aquela questão pra gente, sabe? Às vezes não é Sim. objeção, às vezes é porque é algo realmente muito importante no cenário e na realidade da família dele, né? Eu E hoje falo eu que entendo demais. exatamente, eu vejo que assim, cada mês, desde quando eu descobri a gravidez, eu comecei a enxergar o mundo com uma ótica diferente, né? E Verdade. como isso foi me transformando e ainda está, eu ainda estou em processo de evolução. Cada dia que passa, estou aprendendo alguma coisa com ela, cada olhar que ela me dá, ela acende alguma coisa dentro de mim também. Então, eu acho que, assim, e essa rede de apoio está sendo fundamental agora. Assim, eu e meu marido também. No começo, a gente ficou só nós dois, e era eu e ele, 24 horas com ela, até para criar essa conexão. Acho que foi muito importante, Sim, porque ela é muito apegada a mim, óbvio, porque, né, já tem sim. esse contato, né? E eu sempre falei para ele, ele já sempre foi muito ele é muito amoroso com ela.
E eu falava, se você não for atrás, ela não vai te conhecer, porque, né, você tem que estar ali junto, né? Sim. E aí ele foi indo sempre, sem eu falar, eu acho que é uma coisa mesmo de pai, né? O pai tem esse amor Uhum. maluco e ela é louca nele, então Ai, que quando eles lindo. ficam juntos é maravilhoso. E acho que é tão importante isso, essa evolução para o casal também, né? Sim. E a gente se ajudar. Ele sempre me apoiou no meu trabalho, sempre é meu sócio também na imobiliária, mas ele tem outro negócio também. Então, assim, esse apoio do marido e da mulher para que a mulher continue, porque é difícil a gente se ver num momento ali eu não sei a palavra, você se vê ali você ir com o bebê e seu trabalho ali dependendo de você e você não sabendo como agir, se vai pedir ajuda, se não vai, você não quer atrapalhar as pessoas também, né? Porque Uhum. querendo ou não, Mas, você acha que você vai atrapalhar, né? Se você pedir. Aí você fala, meu Deus, e agora? A filha é meu, eu que decidi ter filho. Eu não posso sim. ficar pedindo para ninguém, né? É minha responsabilidade, né? Isso é Exato. muito maluco. Acho que essa parte de você se conectar e entender. Eu estou nessa fase de voltar porque, por enquanto, eu trabalho em casa, a Rania tá aqui comigo, meu sogro e minha sogra tá aqui perto, saio para Uhum. atender. Então, graças a Deus, eu falo isso, porque a minha imobiliária é digital, então eu consigo fazer tudo online. Eu tenho um suporte de uma equipe maravilhosa, jurídica, comercial, Eu ia te então eu perguntar consigo. isso, como que funciona a dinâmica dentro da imobiliária? Porque eu achei fantástico isso. Quando você, né, que a gente estava se conhecendo, que a Uhum. gente conversou lá atrás, eu falei, meu Deus do céu, ela ainda consegue tocar imobiliária. Eu achei isso incrível. Eu acho que nada é fácil. Eu falo que como gestora, como a parte da imobiliária, ali você tem que ter um controle emocional muito grande também para você dar conta de tudo, Sim. né? Então, graças a Deus, eu não faço nada sozinha. Eu tenho uma equipe, eu tenho a Vivalisto que está me dando um suporte assim sensacional, a parte jurídica, tenho uma equipe comercial. Então, a gente tem um suporte que dá para o cliente uma segurança muito maior. Então, quando eu Sim. tinha imobiliária, que eu não tinha essa parte digital, que era física, eu Uhum. me via ali, meu Deus, como que eu vou ter filho? Então, eu me preparei muito. Eu falo que minha gravidez, eu demorei, eu tenho 36 anos, né? Eu me preparei para ser mãe, eu preparei o meu negócio para que eu conseguisse trabalhar de casa. Eu sempre falei isso pro meu marido, ter o meu escritório, a gente conseguir fazer as coisas online, que não dependesse tanto da minha presença, né? Que eu conseguisse delegar mais isso. Então, eu acho que foi mais Sim. isso, eu ter me preparado antes para que eu conseguisse que isso permanecesse, né? Eu acho que é mais isso, a preparação, mas óbvio que não é sempre do jeito que eu gostaria, né? Então, cada semana, cada mês, a gente vai aprendendo e evoluindo em alguma coisa dentro do nosso negócio, entendeu? Mas Não, tá dando super certo, graças a beleza. Deus. Demais da conta. E aí, é aí que a gente vê a potência da mulher, né? Porque é a demanda da imobiliária, é a demanda dos clientes, da questão jurídica, da questão burocrática, da família, da casa, como você falou. Uhum. E aí, realmente, nesse aspecto, que a gente pensa que não vai dar conta, mas a gente acaba dando. E aí, o que é a importância da gente ter uma organização? Porque eu tenho certeza que para você dar conta disso tudo, você também se organiza bem, né? Sim, Dentro dessas. isso que eu ia pedir para você, porque eu vou falar das minhas dicas aqui, mas eu queria saber também quais são as dicas que você dá para mãe, Ai, mulher meu Deus. empreendedora. Eu falo que eu sou muito organizada. Hoje não era nada organizada em casa. Na parte de casa eu sempre deleguei, eu tinha empregada, alguém fazia comida para mim, eu comprava comida pronta. Eu sempre fui assim antes de ter a Rania. Eu mudei na pandemia, que eu fiquei muito em casa e eu comecei a pegar Sim. amor pela casa. Porque a minha mãe me criou para trabalhar na rua. Você vai para a rua trabalhar, nunca dependa de ninguém e tal. Minha mãe me criou Uhum. assim e aí eu fui muito assim na minha vida, né? Mas isso era ruim porque eu não tinha amor para as coisas de casa, né? Que faz total sentido para o trabalho também. No trabalho eu era super organizada, cheia das planilhas e cheia das coisas. Eu sou assim, né? Toda organizada em casa eu não era. Então eu comecei a ser também em casa. Hoje eu sou uma dona de casa também, sabe? E Uhum. assim, eu acho isso que me engrandeceu. Foi gostoso eu ter aprendido essa parte também.
de fazer uma comida, de organizar uma marmita, porque eu quero comer saudável, não ficar na mão de ninguém. Óbvio que para você dar conta de tudo é importante você delegar também. Mas eu quis viver essa parte também, né? Então isso fez total sentido para mim. Então hoje eu tenho as minhas organizações, né? Então, tenho as minhas planilhas, tenho depois eu vou até, quem permanecer aqui, que for seguindo a gente, eu vou deixar alguns aplicativos para organização, tanto de alimentação, como a parte Adoro. a parte profissional também. Agora a gente está fazendo da imobiliária, então, claro que são coisas diferentes, mas eu acho que hoje em dia tudo tá na internet, tudo tá Sim. você joga no Google, você aprende. Então, é só você, mulher empreendedora, você consegue, eu tenho certeza, a gente consegue fazer, não vai ser 100% em tudo, óbvio, mas a gente Sim. consegue organizar e dar conta ali de ter essa produtividade, de aumentar a nossa produtividade. A minha busca diária é essa. É aumentar a Sim. minha produtividade, porque a minha bebê tá comigo, eu quero estar 100% com ela. Então, quando ela dorme, eu tô ali no celular, tudo online, parecendo uma maluca. Aí, que nem aqueles vídeos que a galera posta, né? Quando o bebê dorme, você vai, O vai, vai. meme E é assim, real, né? É é muito desse real jeito isso. real, real. É muito engraçado. Eu não imaginei que ia ser assim. Com você também é? Não, totalmente. E aí tem uma coisa que você estava falando que até nem é voltando para a rede de apoio, mas no nosso caso, eu vejo que você também. Uma coisa que eu sempre quis, né, na educação para o meu bebê é a presença, o amor, né, o acolhimento, a educação positiva, mas assim, a presença especialmente. Então, na hora, quando eu descobri a gravidez e o ritmo que eu estava de trabalho, eu falei, o choque foi esse, foi o que eu falei. Eu sei que a maternidade que eu quero levar é uma maternidade de muita presença. Então, claro, conto com a rede de apoio, mas eu quero estar presente. E nesse comecinho, né, quando ele era pequenininho, que eu levava ele para tudo, que eu consegui levar o Rico para muita coisa durante muito tempo. Aí começa a ficar muito esperto, aí realmente agora não dá, porque chega na casa de alguém, ele vê as coisas e quer mexer. Mas aí, por que eu tô contando isso? Porque no nosso caso a gente não tem, por exemplo, uma babá, alguém para deixar toda hora. Então, como a gente acaba ficando presença o tempo todo dentro de casa, né? Pelo menos para a gente poder fazer a parte burocrática em casa, vai no computador. Estando dentro de casa, você olha a bagunça, você tem que organizar. Tem toda essa demanda também da questão de comida, né, a limpeza tem quem ajude, mas assim, no dia a dia, A né, organização você acaba é fazendo nossa, muita né? coisa. E é nossa, ainda mais com o filho. Agora com ele que tem 1 ano e 7, é uma bagunça generalizada, assim. Uhum, Abre armário, tira tudo de dentro e volta tudo. Se a gente não tiver uma organização, a coisa não anda. uhum. Porque na hora que ele dorme, é a hora que você vai organizar tudo, mas se você não tem um tempo ou uma organização de pastas e planilhas e tudo mais para lidar com toda a questão dos imóveis, dos clientes, das demandas profissionais, não tem como mesmo. Não. A pessoa fica realmente assim no nível de estresse muito alto. Altíssimo. Então, altíssimo. Você perguntou, né? Que dica eu daria? Eu acho que o melhor dos mundos, a gente não vai estar 100% preparado e pronto para tudo, né? Então, eu tenho bastante amigas e colegas, né, corretoras da área, lá da empresa e fora, e autônoma, ou de outras imobiliárias, que ainda não são mães. E elas falam, Carol, como é que tá sendo isso? Porque todo mundo me viu numa outra pegada. Então, a gente faz um movimento aqui em Ribeirão muito forte de open house. Tanto a Remax quanto outros corretores parceiros, autônomos. Isso aqui em Ribeirão está bem forte. E eu sempre estou presente, tanto pelo apoio quanto, né, para conhecer o que a gente tem disponível no mercado, fazer o networking também, porque Uhum. muitos desses encontros papo vai, papo vem com o corretor, ai, meu cliente isso, meu cliente aquilo, fecha uma Nossa, venda, né? sim. E muitos eu não tô indo. Por quê? Porque às vezes é em horário que eu não consigo ir. É em horário que não tem como eu deixar com alguém. Mas nos momentos que dá e que eu encontro esse pessoal, elas falam, Carol, eu não sei quando que eu vou conseguir ser mãe, porque eu vejo que o negócio é puxado. Eu falei, mas você nunca vai se sentir 100% pronta. É. O ideal é realmente se preparar de uma certa forma, ter organização, né? Uhum. Ver como que vai ser essa rotina, porque acho que a palavra-chave é organização mesmo. Não tem, Verdade. não tem muito o que dar de dica, porque cada um vai ter a sua maternidade de um É jeito. muito particular, É, né? é muito particular.
Tem amigas Uhum. que colocaram filhos e filhas antes de 1 ano na escola, por necessidade, às vezes porque também não estava estressante, porque achou melhor, porque achou que a criança ia se desenvolver mais. Tenho amigas que colocam, Carol, a maioria delas, né? Eu preciso deixar com babá. É que eu nunca consegui. Eu não conseguia imaginar o Rico com babá e eu não estando lá, e eu não conseguia. Uhum. E eu acho super normal, sabe? Super normal mesmo. Minhas amigas têm, eu falo, nossa, e é uma maravilha as crianças, enfim. Mas é que Uhum. eu, né? É aquela coisa, cada É, um vai ter a cada um. maternidade levada de um Eu jeito. acho E o que aí, você está falando é sensacional, porque eu acho que é importante a gente não julgar a outra exato, mulher, né? É exato. isso. Cada um sabe o seu limite, cada um sabe o que aguenta, cada um sabe o que quer abrir mão, o que não quer abrir mão. É. A Natália tá aqui, gente, ó, é que putz, eu não sei por que que o meu tá travando. A Natália Azevedo, ela fala muito. Ela é uma prima amiga, é tudo uma mistura só. É, que inclusive foi minha doula no parto, que sem ela, é que o assunto aqui não é sobre parto. Não, Mas mas é se fosse. maternidade, faz parte, pode Nossa falar. A senhora, minha se não doula fosse a também foi Natália, meu sensacional. parto seria totalmente diferente. A Natália Imagina. que foi incrível no meu parto. Uhum. Porque foi uma luta para fazer o parto normal. 13 horas em trabalho de parto, foi uma coisa só. E ela tá falando isso, ela falou ajustar as expectativas, porque cada pessoa vai abrir mão de alguma coisa. E a gente vai abrir mão na vida, sem filhos, a gente já abre mão, cada escolha é uma renúncia, Uhum. né? Imagina na fase de filhos e com maternidade, com vida profissional. Então, assim, é muita coisa envolvida. E aí eu acho que é isso. Não, É ter muita consciência desse processo, não se culpar, não se julgar, não julgar a outra mãe, a outra pessoa e tentar se organizar da forma que dá. Porque até na semana passada, que ia ser nossa live, eu até abri uma caixinha, né, para as pessoas eu vi, perguntarem. muito legal. E aí falaram, como é que você consegue equilibrar a vida de mãe e corretora? Eu falei, não tem equilíbrio. É um grande esforço para a gente conseguir conciliar o todo, né? A casa, o casamento, a nossa rotina, os nossos clientes, as demandas, porque quando eu falo nossos clientes, não só os proprietários dos imóveis que a gente vende, quanto de comprador, quanto dos que chegam de indicação ou de questionamento. Então, assim, e é toda hora, né? A gente não consegue saber, não é uma coisa linear, Não. vai acontecendo. Então, o que eu falo? Fazer um pouquinho. Hoje eu consegui fazer isso. Amanhã eu vou conseguir fazer mais alguma coisa. E realmente organizar e ver o que a gente consegue dar conta. Mas de pouquinho em pouquinho a gente vai realizar muito. É. Que achar que Eu, vai ter o mesmo ritmo de antes, ou de alguém que não tem filho, né? O se comparar também. Porque uhum. eu entrei nessa cilada uns meses pra cá. Eu tava bem densa, assim, a demanda das coisas, né? Dentro de casa, com o Rico e escola. Então, quando eu achei que eu ia, comecei a fazer um monte de coisa, eu tive que... Porque daí ele ficou doente, teve que ficar em casa, enfim. E aí eu comecei a me comparar, falei, mas olha só. Aí até que Tá. caí em mim, falei assim, mas eu não tenho que me comparar. Eu tô vivendo uma outra Uhum. realidade, né? É, A exatamente. mãe, Pode falar. A mãe independente é isso. da fase, Uhum. a vida de mãe é isso, porque vai ter criança, vai ter fase de birra, que o Rico já tá entrando, mas vai ter a fase da criança, aí a criança vai ter outras demandas, aí vai começar a adolescência, que vão ter outras demandas, né? Tenho umas corretoras amigas minhas que os filhos são tudo adolescentes, as filhas e filhos. E elas também chegaram assim, né, na imobiliária, todo mundo desabafando. Mas é uma outra fase, vai ser uma outra compreensão. É diferente do estado do bebê, mas vai sempre dar demanda. Filho Sim, é para eu sempre, sempre né? A falo demanda é isso, eterna. porque vem sempre alguém falando, dando dica, conselhos e tal. Eu acho que é legal, ótimo. Mas o mais Sim, importante é você respeitar, exato. porque eu falo que foram escolhas minhas. Eu poderia pegar uma babá, poderia deixar mais com minha sogra, com a minha mãe, com não sei quem, para Sim, eu fazer acontecer. Mas eu, Patrícia, decidi ser mãe e eu queria viver esse momento. Eu queria que ela sim, ficasse comigo 24 horas por dia. Então foi uma escolha exatamente. minha, né? Então, claro, eu Perfeito. escolhi isso e só que vai ter consequências desse meu ato, certo? Mas a minha prioridade é a minha filha, e ponto. O trabalho, Perfeito. ele é importante para mim? Muito.
Só que Exato. a minha prioridade é minha filha. Se for para escolher, é minha filha e ponto, né? Então, o que que eu penso? Exatamente. Como eu posso aumentar minha produtividade, mas com a minha filha do meu lado? É isso que eu sempre penso. O que Uhum. que eu posso fazer agora para melhorar, mas com a minha filha aqui perto de mim? Mas óbvio que se eu precisar, eu vou pedir, e é o que está acontecendo. Quando tem um atendimento, minha sogra vai junto, meu marido vai junto, a gente faz isso. Mas a minha prioridade é ela. Eu quero viver esse momento de mãe, né? Tem uma seguidora aqui que mandou. Se vocês fizeram coisas que falaram que nunca iam fazer antes de ser mãe, eu acho que isso acontece muito, né? É que eu demorei, né? Eu tô com 36 agora. Eu fui me preparando, mas só que foi rápido. A gente decidiu em fevereiro, em março eu já estava grávida. Então, eu ia ainda me preparar um ano, né? Mas a gente, é o que você falou também, a gente nunca tá pronta. Se a gente É, esperar, tá? Eu ia até te perguntar aqui, qual conselho você daria para as mulheres corretoras que querem ter filho, que têm medo? No meu caso, eu falaria para você assim: se você sentiu no seu coração e tem vontade, faça, porque a gente vai dar um jeito depois para conciliar tudo, para organizar tudo perfeito. e colocar as coisas em ordem, não é? Me fala o que você acha disso, porque é difícil, né? Dar Não, conselho. é um conselho e é muito particular, mas eu Uhum. acho que exatamente isso, assim, vamos construir o avião voando já. Por quê? Isso. Atira depois a ponta, É, né, Carol? exatamente, porque assim, eu converso com minhas amigas, né? A gente, mulher tem muita troca, né? A gente fala pra caramba. E elas falam, mas eu tenho sonho de ser mãe, eu queria muito ser mãe, mas e o meu trabalho e não sei o que. Eu falo, meu, você nunca vai se sentir pronta 100% para ser mãe. Uhum. Ou para até outras decisões, né? Mas você tem que fazer, se você sentiu no coração, se você tem a vontade. Claro, a questão de se tornar mãe, você pode se organizar, né? A pessoa que, né, que tá. Não foi que nem eu que foi do nada, mas que tem o planejamento, já tá com a pessoa, já quer, enfim, você consegue se organizar um pouco. Uhum. Mas nunca você vai falar, agora tá tudo redondo e 100%. Então você sentiu no coração, você tem essa vontade, e você não tá indo porque você acha que você não vai dar Embalo. conta, ou enfim, você vai dar conta. Uhum. É só você organizar tudo certinho. E, como a Nath falou, alinhar as expectativas. Uhum. Porque senão a pessoa vai ficar numa autocobrança gigantesca, do sentido, mas é que eu achei que eu ia conseguir fazer isso todos os dias, e todos os dias eu ia estar super disposta, porque uma coisa que é muito verdadeira. A maternidade por si só, aliás, você, casada com uma pessoa, organizando uma casa já é exaustivo. Aí você junta uma vida profissional, você trabalha o dia inteiro numa rotina, já é exaustivo. Aí você ainda concilia as demandas de um bebê, é muito exaustivo. Então, assim, você achar que você vai ser uma. Como é que eu posso falar uma expressão? Uma super Vai heroína de super. conseguir fazer tudo. E tipo Uhum. assim, nossa, tá tudo incrível, tá tudo no topo. Não vai ser. Então vamos alinhar as expectativas. Hoje eu consegui atender tantos clientes, eu consegui resolver várias coisas burocráticas, porque no mercado imobiliário a gente tem muita, né? Muito. Tem a documentação, tem muita O coisa off burocrática. pega fogo, né? O off O pega offline pega fogo, ninguém tá fogo. vendo. Uhum. A gente tá lá postando vídeo de imóvel e o pessoal acha que é sair. Nada. Não, eu Mas tava tem até. muita coisa rolando por Eu trás. Então, assim, tava. a gente conseguir fazer um pouco sempre, já, por Uhum. dia, né, no caso, já é muito. Total. Eu falo isso porque, assim, a gente conciliar isso e tá na rede social que a gente fez, nós nos conhecemos através de Sim, um curso online, de uma mentoria maravilhosa que, sensacional. vários negócios surgiram ali, dali, né? Eu acho que é muito importante a gente estar ali Nem antenado. Uma mandei das perguntas pro Gustavo é, Rangel isso aqui, olha. podia ter mandado pro Deveria ter Gustavo para ele marcado ele assistir, aqui. né? Marca ele aí, galera, Gustavo Rangel, para ele assistir aqui a nossa live. Tá acabando, depois ele vai ter que ver gravada. Mas a gente tem que pensar que, como a gente se manter atualizada também, né? É importante a gente estar ali juntas e uma ajudando a outra. E como você se Sim. mantém atualizada? Quando você estava grávida, durante a sua gravidez e agora, como você se mantém aí no mercado atualizada? Porque eu falo que com o Gustavo a gente se conheceu e trouxe muito conhecimento pra gente, trouxe um network. E o que eu fiz, no caso, para eu me manter atualizada?
eu coloquei muitas metas para mim que eram humanamente impossíveis se alguém olhasse e falava. Eu entrei nesse desafio dele com a minha bebê com 4 meses e ele mandando a gente fazer um monte de coisa. E eu falava, meu Deus do Nossa, céu, foi como uma eu vou dar conta? loucura. Essa live também, pra mim, foi isso. Tipo, falei, vou colocar uma vez por semana e vou, sabe assim, coloquei várias metas pequenas que eu precisava realizar e eu fui organizando a minha vida nesse sentido. Pra você, você Uhum. consegue fazer isso? Como é que funciona pra você? É meio que nesse esquema também. A mesma coisa. Para eu me manter atualizada, além de seguir as pessoas que eu não posso falar como mentores até, né? Mas falando em rede social, eu sigo pessoas que eu admiro, que agregam valor, que trazem muito conteúdo, né? Muito conteúdo de mercado imobiliário. Aqui no cenário Ribeirão Pretano, né? O que eu sei que tem aqui no mercado, o que está disponível? A gente tem vários grupos de corretores, né? Acho que eu tenho uns 6 grupos de corretores. Esses movimentos de open house, dentro da imobiliária, né? Nas vezes que eu consigo ir e converso muito com os meus brokers. O Vitor também, que está muito na ativa, agora ele conseguiu pegar um ritmo maior de trabalho, porque no começo ele me ajudou muito também. Então Uhum, a gente fez essa escolha, ele está muito presente em casa e com o nenê. Então, renunciou muita coisa, mas agora ele já conseguiu estar num ritmo maior, então ele vai, se atualiza de algumas coisas que eu não estou sabendo e passa para mim. Então, eu procuro me informar em todas as vertentes, né? Quando eu uhum, consigo encontrar corretores e parceiros aqui na internet, né? Que é informação enxurrada o tempo todo. Dentro da imobiliária também, fazendo cursos e mentorias, sempre que possível. Essa mentoria mesmo que a gente se conheceu foi uma loucura. Eu falei, meu Deus, por quê? Eu tenho uma dificuldade enorme de conseguir conciliar a minha vida offline e a vida online. Tanto que às vezes tem dias que eu não posto nada, porque quando eu vou ver o dia já foi e eu nem lembrei de postar, por exemplo. uhum, Hoje, o dia teve bastante coisa, né? Tive reunião, fui pra lá, fui pra cá, eu não postei coisa nenhuma sobre o dia. Por quê? Porque eu não tenho o costume de uhum. conciliar os dois. Então eu falei, eu vou entrar nessa mentoria porque eu preciso, pelo menos, conseguir, como fala, ter mais. Ai, gente. É... É para você conseguir fazer, executar, você tinha que ter um ter incentivo de mais alguém ali, contato né? com o online, sabe assim? Aham. E Porque aprender isso também, para mim né? é um grande desafio, Sim. conseguir conciliar rede social e conteúdo. Então, assim, as pessoas que eu sigo que são bem assíduas aqui na internet, elas trazem muito conteúdo. Uhum. E às vezes eu consumo quando eu vou ver, eu mesma não postei nada. Exato. Então eu participei dessa mentoria para eu também me desafiar e Uhum. me desenvolver nesse aspecto, né? Exatamente, acho muito Porque importante. o nosso dia a dia, a nossa rotina já é muito com muita demanda, cheia de coisa. Então Eu, eu falei, eu, mas como é que eu consigo ainda me organizar mais para também estar presente aqui? Porque uhum, querendo ou não, o corretor de imóveis, a corretora, né, enfim, a profissão hoje ela é muito online. uhum, Né? O é, comprador ele está muito aqui. A maioria dos meus compradores hoje estão no Instagram. Então, assim, se eu não estou exatamente. aqui no Insta postando, divulgando, mostrando meu trabalho, às vezes eu perco, apesar de também ter o portal, muito cliente, muito lead vem daqui. Eu Então eu acho falei, eu que preciso facilita conseguir me muito a vida, organizar. né? Facilita a É vida verdade. do comprador, de quem está comprando ou vendendo. Eu acho que para a mamãe que está aqui assistindo a gente, para as mães, mulheres que querem ter filho, ou que já têm as corretoras, para elas se manterem ali online, porque por mais que você esteja em casa, descabelada, sem maquiagem, dando mamar, você ali no online, você consegue trazer a imagem que você gostaria, Sim, porque o seu cliente, ele precisa da sua informação, ele não precisa de você fisicamente. Um dia você tira para gravar os conteúdos, quando você maqueia, fica linda, maravilhosa, grava os conteúdos e depois para você manter ali a sua rede social mais ativa, né? Porque é difícil mesmo. Ainda mais a gente sim. como mãe, eu não tô bonita 24 horas por dia, eu também não tô sempre 100% ali para postar. Mas a galera gosta de saber também os bastidores, o por trás. Isso é Como você consegue? Como verdade. você concilia? Entendeu? Às vezes eu fico pensando, será que eu mostro isso? Será que eu posto isso? Mas eu falo, poxa, eu sou assim,
as pessoas nem me conhecem, talvez 100%. Eu tento mostrar um pouco para humanizar mais, para as pessoas entenderem que não é Sim, fácil, é difícil pra caramba. Você ser corretora de imóveis, ser dona de imobiliária, você ser mãe, você ser esposa. Então, assim, às vezes o povo acha que a gente é Mulher Maravilha, mas nós não somos. Então, exato. a gente mostrando isso, a gente consegue também se unir mais, se ajudar mais. Esses grupos Sim. de mulheres que a gente tem grupos de network de mulheres no mercado imobiliário, agora estou criando Mulheres no Comando, e a gente vai se ajudando porque a oportunidade, ela tá aí para todo mundo. Eu falo que meu marido, ele hoje está sendo a minha ponte de network, porque eu também não estou saindo, eu não É, estou fazendo verdade. network. Ele está trabalhando fora, então ele faz essa ponte para mim, ele me ajuda nesse sentido, me traz as informações também, e óbvio que eu também estou aqui sempre buscando, sempre trazendo novidades, e nós como mulheres e mães, a gente tem que não só aprender da parte do trabalho e melhorar, mas a gente tem que aprender coisas para o nosso bebê. Eu não sabia o que era a introdução Nossa, alimentar, você me ajudou pra caramba. Eu tenho que aprender essas coisas. Então, assim, é aprendizado atrás de aprendizado, né? A gente fica até é. bem maluca. Chega no fim do dia, é tanta informação, é tanto volume de coisa que você tá exausto. Quando você vai ver, você tá mais exausta mentalmente até do que É, fisicamente. eu vou. Porque é uma carga muito alta. E uma coisa que você falou que é importantíssimo, que eu percebo, né? É, hoje a internet, ela tá muito cheia de grandes produções. E as pessoas, elas se conectam exatamente com a vida real. Então, por exemplo, tem muita amiga minha, o pessoal aqui que vai assistir sua live depois, né, pelo seu perfil. Hoje eu consegui estar aqui um pouquinho, maquiar aqui, enfim. Mas no dia a dia é isso que você falou, é cabelo pra cima, às vezes coloca aquelas roupinhas de ficar em casa mesmo simples para poder, né, ficar naquela correria para lá e para cá com o nenê, porque essa é a realidade, sabe? Aí você consegue dar um tempo, se arruma, vai, trabalha, atende e tal, mas o dia a dia mesmo, a rotina, ainda mais com um bebê, É. com um pequenininho, Ô, Carol, é mas você outra sabe que isso coisa. é um tabu? Não é, até para mim, porque as pessoas julgam pela aparência. A gente sabe que a gente não pode também Sim, mostrar qualquer coisa. E a gente trabalha com sim, imóvel de alto padrão. A gente está ali, acabou de fazer uma venda de altíssimo padrão. Aí vai lá no Instagram e posta. Então a gente tem que se preocupar? Tem, é óbvio que tem. tem, Mas também a sim, gente tem que humanizar o negócio e exato, mostrar a realidade a também. realidade. Porque a gente tá ali no dia a dia e as coisas elas são reais. Eu sou como você, que é o outro tá em Sim, casa, né? Então, a gente, no nosso caso, que a gente fala sobre mercado imobiliário, a gente tem que trazer informação. Eu tô aqui sempre trazendo conteúdos para as pessoas que me seguem, ensinando, mostrando. Eu gosto disso, né? De trazer conteúdos. E o nosso cliente que está ali assistindo também, ele vai aprender, ele vai saber como nós trabalhamos e vai entender exato. como é a nossa família, como é a nossa casa, né? Então, assim, ter esse equilíbrio não é fácil, mas Uhum. é necessário, né? É necessário. E Eu quero. saber também essa dinâmica. E uma coisa muito interessante, até falando disso da transparência, é que no começo, e por um tempo, eu sempre falava para os clientes: olha, eu vou levar o meu filho na visita, por isso, por isso. E eu tive um retorno muito positivo de todos, Uhum, homens, mulheres, outros corretores parceiros, que eu levava o rico aqui no colo, eu ia para tudo quanto é canto. uhum. Ia em imobiliária, ia em imóvel. E a aceitação foi incrível, assim. Então eu vejo que muita coisa também está dentro da nossa cabeça, sabe? De Exatamente. julgamento, de pré-julgamento, de tabu. E as Uhum. pessoas compreendem e até admiram bastante. Então, assim, a maternidade, ela traz muita, muita Evolução, quebra de tabu e total. muita evolução. Para fechar, que já tá. Olha aí, olha a hora, você viu a hora? Falta 2 minutos Meu para Deus do dar uma hora, céu, e eu aqui passou falando. voando. E você tava com medo, ai meu Deus, não sei, vou estudar aqui. Imagina, fluiu muito gostoso. Eu quero É, agradecer, Carol, você por ter aceito o convite. Foi uma conversa maravilhosa. Você é uma mãe incrível, profissional incrível. Foi um prazerzaço te eu que conhecer. agradeço Eu quero, para demais. fechar a nossa live aqui, para quem está chegando Sim, agora aí, que a live vai ficar salva no meu Instagram. Live Mulheres no Comando. Hoje a gente falou sobre maternidade e trabalho, sobre mercado imobiliário também. Vai ficar aqui salva, mas para fechar, eu quero que você dê assim uma dica, uma frase, você fale uma frase aí, alguma coisa que você sinta no seu coração para as mulheres e mães que estão nos seguindo, que querem ter bebê, que querem conciliar o trabalho.
né? É mais assim, eu falo que essa live de hoje e todas as que eu tenho é sempre trazendo alguma coisa que vem de dentro, assim, faz sentido pra mim, tem que fazer sentido pra mim pra eu conseguir trazer aqui. Eu não faço nada por Sim. fazer, assim, sabe? Então eu tô aprendendo a cada semana. Com você também, você me ensinou várias coisas já também e a gente vai tendo E essa vamos ter troca. muita troca ainda, Então, adoro pra falar. Uma fechar hora para falar de maternidade e trabalho é trabalho, dureza. a gente tem que fazer mais, Tanto que a né? gente foi falando, falando. Mas para Mas fechar, fala olha, aí, dá uma dica aí para as mamães, alguma coisa, fala alguma coisa para elas especial. ó, para essa mulherada maravilhosa, né, que está assistindo e que vai assistir, acho que o principal é se respeite e se ame e não se cobre tanto. Por que eu falo isso? Porque a mulher, por si só, ela já se cobra demais. E na maternidade, como mãe, a gente se cobra muito. Uhum. Então, vai com calma, faz o que está ao seu alcance, tenha, não coloque expectativa em cima da expectativa e nem se preocupe com as outras pessoas, porque tem muita coisa que está muito tabu, muito julgamento que a gente faz, que a gente tem, muita Uhum. crença que a gente tem, e a gente acha que o É. outro vai ter igual. Então, assim, no dia a dia, com as coisas fluindo, você respeitando o seu limite, o seu tempo e dando exatamente para o filho, para a filha, enfim, a prioridade que é necessária, porque a maternidade é isso, né? É uma doação sem fim. Você vai perceber que as coisas vão fluindo, mas não se cobra tanto. Eu falo isso Perfeito. porque eu me cobro demais e eu quero controlar demais. E Mas você foi é só na maravilhoso. marra que eu fui aprendendo isso. Porque não chega a nada, a gente só se estressa. É isso. E quando a gente vê, a gente até paralisa. Então, quando a gente começa a entender isso e se organiza e vai fazendo o que dá, da forma que dá, e se respeita, né? E respeita o processo, as coisas vão com muito mais Carol no leveza, comando muito hoje. mais Hoje fluidez. foi a Carol no comando. Ah, Carol, muito imagina! obrigada. Ó, Eu te semana que agradeço vem, muito. gente, semana que vem não, quinta-feira, eu tô tendo duas lives essa semana. Maiara Marinon, eu vou ter live agora, quinta-feira vai ser meio-dia essa quinta, a Rota da Empreendedora de Sucesso. Então, vocês mulheres que estiverem aqui, quinta-feira a gente vai ter uma live maravilhosa sobre empreendedorismo também. Carol, gratidão, viu? Muito Um beijo obrigada. enorme, muito obrigada. Beijo na sua pitica. Obrigada. Beijo Ela já para tá aqui vocês, chorando muito já. sucesso. Um Tá beijo. chorando? Já tá, menina. Pois Ai, é a mamãe. já deu tempo dela. Já Vai e deu tempo volta. dela, calma. Beijo. Beijo, obrigada, sucesso, obrigada Gratidão, pelo convite, Carol. amei. Amei você. Beijo. Beijo.